Bom dia, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para a gente transmitir com vocês, ou para vocês, esta live a respeito do meu livro Carpe Diem, é hora de vender. Na última semana, na última terça-feira, eu falei com vocês a respeito dos pilares do sucesso. E esses pilares do sucesso, como eu falei na live passada, são fundamentais para que você possa ter sucesso na área de vendas. E ter sucesso na área de vendas ou em qualquer área que você possa querer ser um profissional, você precisa seguir aqueles 5 pilares do sucesso que eu falei para vocês, que são atitude, competência e integridade. Hoje nós vamos falar para vocês sobre os princípios básicos do vendedor profissional. O que são esses princípios básicos do vendedor profissional? Por onde começar? Então, antes de começar sobre isso, eu sei que tem várias pessoas que já estão me assistindo. Eu fiquei muito feliz que na semana passada, este vídeo que ficou disponível no meu Face foi visto por mais de 500 pessoas. Então, isso é muito bacana, a gente poder estar atingindo tantas pessoas assim ao mesmo tempo através desta ferramenta fundamental que é a internet. Meu nome é José Aparecido Messias, sou conhecido por Messias, sou formado em filosofia, tenho 52 anos de idade, trabalho na área de vendas desde 97 e na área de treinamento desde 2001. Como eu falei, eu sou formado em filosofia e tenho especialização em neurolinguística. Então a gente está aqui hoje para falar para vocês a respeito de tudo aquilo que eu experimentei e que eu vivi no meu tempo de vendas e continuo sendo vendedor. Durante todo esse período que eu estou trabalhando, eu continuo trabalhando com vendas, continuo vendendo. Por quê? Porque todos nós somos vendedores. Desde o momento em que nós começamos a nos relacionar, que eu falei lá na primeira live, então nós somos vendedores. Começamos a nos relacionar, somos vendedores. Mas Messias, agora eu quero me tornar um vendedor profissional. Como que eu faço para ser um vendedor profissional? É fundamental que você descubra esses 5 princípios básicos do vendedor profissional. Bom, esses 5 princípios não são criações minha ou não é invenção minha, mas ele é tirado de um filme chamado O Profissional, que a Ciamara, algum tempo atrás, lançou. Então, nesse filme, ele fala desses 5 princípios do vendedor profissional. Ele conta a história de um vendedor que não tinha sucesso e esse vendedor, então, procurou um amigo e disse: o que eu faço para me tornar um profissional? E aí esse amigo propõe um desafio para ele. Então agora você vai tentar descobrir os 5 princípios básicos do vendedor profissional. Talvez você precise descobrir esses 5 princípios básicos. E talvez você também que está aí assistindo essa live, ou vocês que irão assistir esse vídeo depois no decorrer da semana aí, talvez vocês precisam descobrir esses 5 princípios. Quando eu falar para vocês, vocês vão se questionar: mas Messias, eu já descobri esses 5 princípios, eu já faço, eu já pratico esses 5 princípios. Ótimo! Talvez hoje você ainda não conseguia entender. Lembra que eu falei na semana passada que qual é a diferença entre um vendedor profissional e um vendedor amador? Ou aquele vendedor que a gente costuma dizer, vendedor Jaque? A única diferença é que o vendedor profissional, ele sabe porque ele faz, porque ele pratica as técnicas de venda, porque ele pratica determinadas atitudes. Ele tem uma linha certa. Quando ele vai atender um cliente, ele sabe qual é o caminho que ele vai percorrer para chegar lá no sim do cliente. Então essa é a diferença. Enquanto que o vendedor amador não, ele fica na tentativa de erro e acerto. Ele fica tentando até o momento em que ele acertar. Então ele vai tentando vários caminhos. Essa é a única diferença, tá? Então hoje nós vamos falar para vocês sobre os princípios básicos do vendedor profissional. Está aqui no meu livro, Carpe Diem, Hora de Vender. Mais uma vez eu quero agradecer as pessoas que estão adquirindo esse livro aí pelo Brasil afora. E faz poucos dias que eu lancei a 2ª edição desse livro e eu percebo assim, um sucesso extraordinário acontecendo aí pelo Brasil afora. Bom, vamos falar então dos 5 princípios básicos do vendedor profissional. O primeiro princípio básico do vendedor profissional, para você que está começando ou que quer trabalhar na área de vendas, é fundamental você ter o desejo
de aprender. Anota aí, o desejo de aprender. Mas o que é o desejo de aprender? Então eu faço uma pergunta para você, assim como eu faço nos meus treinamentos. Qual é a diferença entre desejo e vontade? Existe alguma diferença? Se existe, qual é essa diferença? Então vamos lá. Eu acredito que de fato existe uma diferença entre desejo e vontade. Vontade, eu entendo como algo mais passageiro. Por exemplo, eu tenho vontade de comer um determinado tipo de doce. Se eu comer esse doce agora, beleza, vontade passou. Se eu não comer, talvez amanhã, quando eu for comer, eu já não estou mais com vontade. Então, no meu ponto de vista, vontade, ele é mais passageiro. Enquanto que desejo, não. Desejo é obsessão. Desejo é obstinação. Desejo é querer a qualquer custo. Quando você tem desejo de algo, você busca, você ultrapassa os obstáculos, você vence os desafios e assim você vai conseguindo cada vez mais chegar lá. Então, desejo de aprender, desejar com toda a alma, com todo o coração, com toda a sua força. Esse desejo, muitas vezes, quando ele é utilizado para o mal, na verdade, ele acaba fazendo com que as pessoas percam o caminho da vida. Imagina, por exemplo, o desejo, quando o homem tem um desejo de adquirir de conquistar uma determinada mulher, mesmo que ele é casado, se ele sentir o desejo, ele manda embora, talvez, o casamento. Por quê? Porque ele sentiu esse desejo e ele não pensa nas consequências. Outro exemplo é aquela pessoa que de repente ela encontra lá um determinado sapato. Eu tenho uma amiga que ela tem 180 pares de sapato no closet dela. E ela me disse o seguinte: cada vez que ela encontra um sapato bonito, ela vai lá e compra aquele sapato e dá um de presente para suas amigas. Ou seja, ela mantém os 180 pares de sapato. Imagina você, se você é uma mulher, você está passando por uma loja e de repente você viu um par de sapato lá na loja. É incrível, você vê aquele par de sapato, os teus olhos brilham, você gostou, você vai em busca de tudo, você passa em outra loja, pode ter um sapato parecido, mas você não quer saber, você busca aquele sapato que você desejou comprar. Tem mulheres que às vezes até furtam a carteira do marido, ou seja, tira lá R$10, R$20, o marido não vai perceber, não é? Até quando ela juntar o dinheiro para ir lá comprar o sapato. Eu vou dar o exemplo de uma irmã minha. Eu estava passando férias no Guarujá no ano passado, e aí a gente foi caminhando pelo shopping, de repente ela viu lá uma loja de uma determinada marca e ela gritou: "Ai meu Deus, olha a marca!" E eu até assustei, eu falei: "Como assim?" Quando eu cheguei lá, ela viu um sapato que era exatamente da mesma forma que era o que ela tinha no pé. Mas eu disse: "Escuta, mas você tem o teu sapato, é igualzinho esse daí." Ela disse: "Não, mas esse daqui é dessa determinada marca." E ela perguntou: "Quanto que custa esse par de sapato?" Eu lembro que custava R$180. O que ela tinha no pé, ela tinha pago R$40. E eu falei: "Mas minha irmã, é a mesma coisa que o sapato que você tem no pé." Ela disse: "Não, essa marca é muito mais gostosa. Imagina, quando você põe no pé, olha que delícia." Então ela pôs esse sapato no pé, incrível. Ela comprou o par de sapato. Por que ela comprou? Porque ela sentiu o desejo. Então, desejo de aprender, meu amigo. Eu falei para vocês que eu sou formado em filosofia e a gente estuda aí alguns filósofos, né, durante todo o curso de filosofia, e eu me lembro muito da história de Platão com Sócrates. Imagina vocês, então Platão, Sócrates era discípulo de Platão. Então Sócrates um dia chega para Platão e diz assim: "Platão, você tem tanta sabedoria, o que eu preciso fazer para ter a mesma sabedoria que você?" Sabe o que Platão faz? Platão chama Sócrates e os dois começam a caminhar pela beira do mar. Quando ele chega na beira do mar, Platão começa a entrar dentro do mar na verdade, Aristóteles, perdão, viu gente? Eu falei Sócrates, é Aristóteles. E Aristóteles vai entrando atrás de Platão. Quando a água chega no pescoço de Platão, de Aristóteles, o que Aristóteles faz? Ele pega na cabeça de Platão, Platão pega na cabeça de Aristóteles e afunda a cabeça de Aristóteles dentro da água. No começo, Aristóteles estava
aguentando. Por quê? Porque ele tinha fôlego. Mas quando o fôlego começou a acabar, o que Aristóteles fez? Começou a se debater. Quando ele não aguentava mais, Platão soltou a cabeça dele. No que Platão soltou a cabeça dele, ele botou a cabeça para fora e começou a buscar o ar. Então Platão virou para ele e disse: Aristóteles, se você buscar a sabedoria, se você desejar a sabedoria com a mesma intensidade que você desejou o ar agora no fundo do mar, você vai conseguir. Essa é a medida do desejo, meus amigos. Quando você está atendendo um cliente, qual é o seu desejo? De fazer com que o cliente adquira o seu produto ou você tem certas dúvidas? Então o desejo de aprender é querer, é buscar. Lembra que eu falei do tripé da profissionalização? Leitura, treinamento e campo. Busca aprender cada vez mais. Desejo de aprender. Qual é o segundo princípio do vendedor profissional? É a vontade na verdade, primeiro, o desejo de aprender, a necessidade de estagiar, a necessidade de estagiar. Você precisa querer estagiar. Saia com outros vendedores. Veja o que o outro vendedor está fazendo e que você não faz. Peça para esse outro vendedor sair com você. Sabe o que significa estagiar? Estagiar significa aprender e ensinar ao mesmo tempo. Então, quando você está com a outra pessoa, você está aprendendo e você está ensinando. Quantas vezes, meus amigos, eu trabalhei assim? Às vezes eu estava com certa dificuldade na venda, eu saía com outro meu amigo e eu começava a ver como é que ele vendia e começava a pensar, puxa vida, olha, ele utiliza algumas técnicas que eu não estou utilizando, ele aborda o cliente dessa determinada maneira que eu não estou fazendo isso daí. Então é muito bacana. Tinha uma regra num treinamento que a gente apresentava numa determinada época da vida aí, chamado de Professional Direct Sales, ou vendas diretas profissionais, que a gente utilizava, era uma técnicazinha que a gente usava com os nossos vendedores, que era o seguinte: a pessoa não podia ficar 3 dias sem vender, que era a regra do 3 vezes sem vender. Se a pessoa ficasse 3 dias sem vender, ela não vendia no 4º dia. Por que ela não vendia no 4º dia? Era quase que como se uma penalidade, ou uma penalização. A gente penalizava essa pessoa e essa pessoa, consequentemente, no 4º dia, o que ela ia fazer? Ela ia sair com outra pessoa, porque é automático, amigos. Quando você não consegue vender 1 dia, 2 dias, 3 dias, dificilmente você vai vender no 4º dia. Era a regra dos 3 dias, não. Então no 4º dia, sai com uma pessoa, veja como que a outra pessoa vende. E era batata, gente. A pessoa saía para vender e depois ela começava a vender de novo e entrava de novo no ritmo. Ou seja, então, o segundo princípio, a necessidade de estagiar. Terceiro princípio do vendedor profissional é o dever de se especializar. Cara amigo, cara amiga, se você quer ser um especialista, você precisa se profissionalizar. Você precisa ser um especialista. O dever de se especializar, você tem que ser o melhor vendedor da tua cidade, da tua região, da tua equipe, quiçá do Brasil, quiçá do mundo. Então você precisa aprender a vender e ser um especialista na área de vendas, ser um especialista na área do que você faz. Você precisa ser o melhor, porque se você não for o melhor, sinto muito. Sabe o que o mundo, o que o mercado, o que a natureza vai fazer com você? Vai te cuspir fora, vai te vomitar fora. Por quê? Porque você não é especialista. O mundo das vendas, o mundo da profissionalização é aquele mundo onde existem especialistas. Todos nós buscamos especialistas para resolver, para satisfazer uma necessidade nossa, para resolver um problema que às vezes a gente está tendo. Então é importante que você seja um especialista. O dever de se especializar.
Puxa vida, olha, eu tenho várias pessoas aí que estão assistindo, né? Tem o Heraldo lá de Votuporanga, um abraço, Heraldo. O pessoal, olha, da Urtobon de Leme, parabéns aí vocês, pessoal, obrigado. O Michel lá de Franco, o pessoal tá me vendo aí. Puxa, quantas pessoas bacanas estão me vendo aí, assistindo agora essa live. E você também que vai assistir. Então vou repetir, olha, o primeiro princípio básico de um vendedor profissional é o desejo de aprender. O segundo, a necessidade de estagiar. O terceiro, o dever de se especializar. E sabe qual é o quarto? Eu costumo dizer que o quarto é o mais gostoso que tem, que é confraternizar. Nós precisamos de ter um tempo para confraternizar. Que delícia confraternizar com a sua equipe. Que delícia você poder comemorar os resultados da sua equipe. Que delícia você poder festejar o resultado da sua equipe. Talvez você tenha um vendedor na sua equipe ou alguém aí que trabalha com você que conseguiu realizar um sonho de adquirir um carro novo, uma casa nova, fazer aquela viagem. Ele atingiu aquele desafio que você propôs para ele. Festeja com ele, faça um churrasco. Vai para uma pizzaria, não sei, paga um almoço especial, um jantar, mas festeja. Então esse tempo para confraternizar é fundamental. Sabe que tem pessoas que às vezes fica tão bitolada com a venda que aí ela não consegue ter esse tempo. Aí chega no momento que ela para de vender. E muitos falam assim, mas Messias, quando eu comecei a vender parecia que eu vendia mais do que eu vendo agora. É possível, sabe por quê? Porque você ficou tão bitolado que às vezes você esqueceu de amolar o teu machado, às vezes você esqueceu de buscar técnicas novas, porque o mundo é dinâmico e nós precisamos cada vez mais estarmos buscando novas formas de atendimento, como superar os novos obstáculos, quando o cliente fala não, como anular esse não do cliente, como vencer esse não do cliente e chegar num sim. Então, quando essas pessoas falam para mim isso, eu digo, será que você não está igual aquele senhor ou aquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher que às vezes chega em casa, bota a chave do carro lá num determinado lugar e aí quando ele vai sair ou ela vai sair, aí vai lá num outro determinado lugar e procura a chave do carro e não encontra. Aí começa a dizer, bem, cadê a chave que estava aqui? Uai, não sei, você colocou aí? Claro que eu coloquei, mas cadê a chave? Eu coloquei aqui, você tem certeza que você colocou aí? Claro que coloquei, você está achando que eu sou mentiroso. Às vezes a pessoa acaba se revoltando. Consequentemente, ela não vai conseguir descobrir onde é que está a chave. Por quê? Porque ela ficou tapada, travou. Lembra que eu falei para vocês que a nossa mente ela oferece 10 soluções para cada problema? E por que neste momento ela não encontra nenhuma solução? Porque travou. A mesma coisa às vezes acontece com o vendedor profissional. Aí essa pessoa sai lá, vai fazer outra coisa, vai esparecer, vai relaxar, de repente ela lembra, puxa vida, eu não coloquei a chave naquele lugar não, eu coloquei no outro. Aí vai lá e a chave está lá. Tá vendo como é importante você ter um tempo para confraternizar? Você precisa parar, fala de coisas boas, fala do mundo das vendas, brinca, conta algumas piadas, você vai relaxar, meus amigos. E quando você sair dali, aí você vai conseguir ter um resultado diferente. Então, o quarto princípio, tempo para confraternizar. E o quinto princípio básico do vendedor profissional é a vontade de ajudar. Perceba que esse princípio, ele permeia todos os outros princípios. Esse princípio é fundamental. Eu costumo dizer que o vendedor profissional é aquele que quer ajudar o cliente. A pergunta que você tem que fazer quando você vai atender o seu cliente é: o que é melhor para o meu cliente? Ter ou não ter o meu produto? Se o melhor para o seu cliente é ter o seu produto, é claro que quando você vai oferecer o seu produto para o teu cliente, você vai com a vontade de ajudar. Ajudar o cliente a resolver o problema dele, ajudar o cliente a suprir uma necessidade dele, ajudar o cliente, a vontade de ajudar, não é? Então eu costumo dizer, às vezes, para algumas pessoas que querem se tornar milionários, existe aí algumas pessoas famosas, eles dizem o seguinte: se você quer se tornar uma pessoa milionária, você tem que ajudar muitas pessoas a ficarem ricas. De novo, a vontade de ajudar.
permeia todos esses princípios. Então, amigo, quando você olha para um cliente, não veja um cifrão no olho dele, na cara dele, não. Veja alguém que precisa da sua ajuda. Se você vai com a vontade de ajudar, é fantástico o resultado, sabe por quê? Porque a pessoa vai perceber isso, vai perceber que você está desarmado, que você não está pensando na sua comissão, que você não está pensando na sua cota mensal, que você não está pensando em melhorar de vida, que você está pensando única e exclusivamente em ajudá-lo. E automaticamente todas as outras coisas vêm como consequência dessa vontade que você tem de ajudar. Vou repetir, tá? Os 5 princípios básicos do vendedor profissional. Então, primeiro, o desejo de aprender. O segundo, a necessidade de estagiar. O terceiro, o dever de se especializar. Quarto, o tempo para confraternizar. E quinto, a vontade de ajudar. Eu espero que tenha ajudado você hoje com esses 5 princípios básicos do vendedor profissional. Dá uma analisada na tua vida. Você está em qual princípio? Ah, Messias, eu já pratico todos. Ótimo. Então é só correr pro abraço, porque é tudo questão de tempo. Daqui a pouquinho você vai estar tendo sucesso na sua vida. Se você descobrir que tem algum princípio que você ainda não está praticando bem, pratique esses princípios e você vai ver que o seu resultado vai mudar. Beleza? Então na próxima terça-feira, no mesmo horário, às 9 horas da manhã, eu vou estar falando com vocês aqui um pouquinho sobre as ferramentas do vendedor profissional. É um outro tema que eu também trato aqui nesse meu livro, Carpe Diem, é Hora de Vender, que é muito bacana, vai te ajudar pra caramba sobre como você exerce a tua profissão da venda no dia a dia. Beleza, pessoal? Muito obrigado a vocês, o carinho de todos vocês que estão assistindo aí, olha, Clécio, Richard, todo esse pessoal que entrou aí, o pessoal que vai assistir esse vídeo. Eu desejo que vocês tenham excelentes vendas e que vocês, principalmente, sejam pessoas de sucesso, porque quando você busca ajudar as pessoas, você se torna automaticamente uma pessoa de sucesso. Um grande abraço para vocês, ótimas vendas, ótimos resultados, ótimo sucesso e nos encontramos na próxima terça-feira às 9 horas da manhã. Beijão, fiquem com Deus, tá?